Jejum significa dependência. O maior exemplo do sentido do jejum é Jesus, que depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, chega ali o diabo e lhe diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, você jejuou 40 dias, está faminto, está com fome, por que não come? E Jesus diz: Satanás, você não sabe o significado do jejum. Depois de eu ter jejuado 40 dias, 40 noites, eu estou saciado. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jejum é viver, não só de pão vive. Então o homem vive de pão? Vive. O homem vive da palavra de Deus? Vive. Portanto, quando se abstém do alimento físico, numa dependência da palavra de Deus, isso é viver. Jejum, portanto, é sinônimo de alimentar-se da palavra. E o alimentar-se da palavra é não somente um submeter-se a Deus, mas é um depender plenamente de Deus, como que dissesse: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu alimento, o Senhor são os meus nutrientes, ou os nutrientes de que eu preciso para viver. Então o jejum é sinônimo de dependência de Deus. Por isso que Jesus, falando com os discípulos de João, ele disse: olha, os meus discípulos hoje não jejuam porque o noivo está com eles. Ou seja, porque está tudo bem, porque nada lhes falta. E quando nada lhes falta, eles se sentem o quê? Saciados, se sentem protegidos, guardados. Mas quando o noivo for tirado, quando eles tiverem que sair no mundo, tendo embora a presença mística de Cristo com eles, mas na experiência humana, essa experiência mística não aparece. Vocês estão entendendo? Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como pode o homem Jesus sentir-se desamparado se Deus estava nele? Não é uma. Mas o homem, nos seus sentidos, no lidar diretamente com o mundo sensorial, imediato e material, ele não pode ver essa presença. Bastasse que eu, Alexandre, nas minhas lutas, visse Jesus do meu lado, e eu dormiria no barco, tranquilamente, no meio da tempestade. Por que nós nos afligimos? Jesus disse: quando o noivo lhe for tirado, essa presença física, não a espiritual, repito, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Mas a humanidade, no embate do dia a dia, do mundo sensorial, material, diante das adversidades, esses discípulos, depois que o noivo fosse tirado, aí eles jejuariam. Por que jejuariam? Porque sentiriam a profunda necessidade da presença. Daquela presença que eles tinham antes da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Então o jejum seria, Jesus ensina, é uma dependência, é um querer muito se alimentar, tomar do Senhor para si. Então o jejum ensina a dependência. Vocês entendem? Não basta você ficar com fome. Por isso que o jejum não pode ser planejado. Não pode ter um calendário de jejum. O jejum tem que nascer como uma decisão espontânea de alguém que não se alimenta porque está em profunda aflição, que o leva a mergulhar em Deus, a ficar na presença de Deus, e de tanto permanecer ali, o tempo passa, o horário do almoço passa, do jantar passa, e ele está mergulhado em Deus, vivendo por Deus. Não só de pão viverá o homem.